Boa tarde a todos, aqueles que estão aqui presentes, é um prazer recebê-los aqui, os nossos amigos que estão ao vivo, nos acompanhando aí nos nossos canais. Primeiro, é uma alegria estar retornando, né, após aí um período em que nós tivemos de recesso, e eu fico muito feliz de receber vocês aqui, e também da gente dar sequência nas palestras online, atendendo o público de fora, né? O público que está distante, inclusive, do GEM. Que os mentores espirituais superiores possam, né, nos amparar neste momento, que eles possam permitir que a nossa tarde seja a melhor possível, uma tarde em que nós possamos obter novos conhecimentos que vão ajudar na nossa transformação. Uma tarde em que a gente possa sentir as energias amorosas que vão nos embalar, nos acalentar. Enfim, esse é o meu desejo para todos nós hoje. Esse tema, emoções reprimidas, sofrimento da alma, eu decidi fazer bem recentemente, até em virtude de alguns acontecidos, né, de uns fatos que ocorreram, de pessoas que vieram conversar comigo ao longo de um tempo, principalmente agora durante a fase da pandemia, e ali a gente pôde perceber que as pessoas estavam sofrendo por situações que sequer elas tinham consciência, e estavam de alguma forma atreladas a emoções que foram reprimidas, não foram devidamente trabalhadas, mas que as pessoas não percebiam e sequer tinham noção. Então, por isso que eu desenvolvi esse tema. A doutrina espírita, ela vem para nos ensinar uma série de coisas, dentre elas, que nós não somos só esse corpo físico. Tá? Vou começar aqui já colocando o meu primeiro slide. Quem somos de fato? Então, nós não somos só um corpo físico, nós temos uma alma, nós temos um espírito, na verdade. Tá? Descobrimos, através da doutrina, que existe um perispírito, que é um corpo espiritual, que absorve emoções, que transmite essas emoções também para o físico. Então, nós temos que olhar a nós mesmos de uma forma muito mais ampla. Se a sociedade como um todo, né, inclusive médicos, psicólogos, psiquiatras, tivessem essa noção, se isso fosse ensinado para a gente desde cedo, talvez nós tivéssemos assim muito mais, eu diria que um progresso muito maior em termos de emoção, e nós teríamos uma inteligência emocional maior. O problema é que se ignora esse assunto. Muitos, inclusive, não aceitam a possibilidade da existência da alma, né? Da continuidade da vida, da possibilidade de já ter vivido outras vidas. Então, com isso, você limita o campo de ação, você limita o campo de entender o ser humano de uma forma integral. E é isso que causa as situações que a gente vai estar tratando aqui, tá bom? Então, somos, na realidade, muito mais do que o corpo físico apresenta, um ser integral com corpo, perispírito e espírito. Tratar disso aqui agora levaria mais uma palestra, então eu aconselho aí que vocês assistam, já tem uma palestra minha sobre isso também, né? Quem somos nós, ok? Quem é você? Você se conhece? Seria interessante vocês acessarem, tá bom? Bom, sendo nós corpo, espírito e perispírito, a pergunta que fica é, será que o corpo, ele exerce influência no espírito? Essa é uma questão que a gente tem que levantar, que tem a ver com esses assuntos que eu estou tratando aqui, das emoções. Então, o que a gente tem que entender, nós como espíritos estamos isolados do corpo, quando desencarnados, nós não sofremos as influências do corpo. Nós vamos sofrer as influências do plano espiritual. Porém, usando um corpo físico, naturalmente esse corpo, ele exerce influência sim no espírito.
através do perispírito. Então, emoções novas, por exemplo, ou emoções que você nunca tinha sentido como um espírito antes, você passa a sentir agora. Em função, inclusive, da própria estrutura orgânica do corpo físico. Coisa que as pessoas não param para pensar, mas quando você leva um susto, por exemplo, né? Vendo um espírito. A pessoa que parece um espírito aqui, metade do público vai sair correndo, né? É assim? Mas quando você leva um susto, tem toda uma carga de adrenalina, de emoções, né, que fluem, sem que você tenha controle. Você não decide, eu quero me assustar, eu quero o coração disparar. Não, é automático. Eu só estou usando isso como um exemplo, para a gente perceber que as vivências, as coisas que acontecem conosco a nível físico, de alguma forma carregam emoções para o nosso espírito, no caso a alma, né? Então as vivências físicas, as experiências, elas também elas corroboram, vamos assim dizer, contribuem para que a gente tenha para que a gente crie as nossas emoções a nível integral. E poucas pessoas se atentam para isso. Vou dar um exemplo simples. Imagine um jovem que, voltando da escola, tenha sofrido um assalto. Emoção horrível, vocês concordam? Então, naquele momento ali, ele recebe toda aquela carga de adrenalina, aquela coisa, e ele deveria trabalhar isso para frente. Deveria ser ajudado, pelo menos, a entender a trabalhar. Se não trabalha, o que vai acontecer? Ele vai reprimir aquilo, e aquilo passa a, de alguma forma, afetar a vida dele futura. Medo de ir para a escola, começa, medo de sair de casa, ou seja, aí tem uma série de coisas que podem acontecer nessa situação. Então, são as emoções geradas através do corpo físico afetando o espírito. No espírito reencarnado, há um misto de emoções pelas experiências físicas adquiridas. Então você vai falar assim, quem sou eu hoje? Olha, eu sou um misto, de tudo que eu vivenciei como espírito no meu passado, mais as experiências que eu estou vivenciando nessa vida. Essa é a somatória, da minha alma. É como eu vou deixar este plano de vida, Vou retornar para o plano espiritual, que é a verdadeira karma, verdadeira vida. Aí tem a outra questão, será que o espírito exerce influência no corpo? Então, uma coisa é o corpo afetar o espírito em função dessas emoções vivenciadas, que disparam emoções aí, às vezes automáticas. A outra é, o espírito pode influenciar o corpo? A resposta é que sim, mais do que a gente imagina. Lá na antiguidade, um sábio já dizia, mente sã, corpo são. O que é a mente, se não é o espírito? Então, vamos pegar de novo aquele exemplo do jovem, que sofreu aquele problema. Se ele trabalhar bem isso, não reprimir suas emoções, se ele trabalhar essas questões, se ele for ajudado, inclusive, a isso, se ele se sentir mais seguro, coisa desse tipo, se ele confiar mais, se ele tiver a crença de que nada acontece conosco que já não esteja pré-determinado, a não ser que a gente vá em busca, porque tem gente que vai em busca, Mas se ele tiver esse tipo de crença, se ele tiver talvez aquilo não afete. Então é o espírito dele não deixando que essas coisas afetem de alguma forma o seu físico. Mas se ele se deixar influenciar, pode ser que ele, inclusive, adquira uma doença. Porque, emocionalmente falando, ele está em desequilíbrio. E ele acaba afetando, de alguma forma, o físico. Gente, o que eu estou falando para vocês já é provado cientificamente, tá? Do quanto que as emoções influenciam o nosso DNA.
Já existem experimentos científicos feitos em várias universidades que comprovam isso. Que a depender do tipo de pensamentos que você mantenha, de emoções que você carregue, você pode tanto estar equilibrado espiritualmente e fisicamente, quanto, né, deteriorar o seu corpo físico. Fazer com que o seu sistema imunológico não trabalhe de forma adequada. De novo, mente sã, corpo são. Então, o contrário também acontece, né? O espírito influenciar o corpo. A influência do espírito no corpo físico se percebe desde a sua formação no novo reencarne e depois, ao longo da vida. Então, tem um detalhe interessante. Por que tem pessoas que já nascem com problemas? Problemas físicos, por exemplo. Da onde vem isso? Se não é uma carga trazida pelo próprio espírito, que provoca aquelas alterações. Então, é o espírito, às vezes, em desequilíbrio, provocando a alteração no corpo físico. Ou, as razões podem ser as mais variadas. Ou é uma espécie de remédio para ele, né? Para ele se curar espiritualmente, ou uma missão, aí tem variadas. Aí tem uns itens no Livro dos Espíritos, que é a escolha das provas. Questões 258 até 273 do Livro dos Espíritos, para quem quiser entender essa questão. Mas, se já nasce com problema, é porque o Espírito está trazendo, está influenciando. Certo? Por que nós reprimimos algumas emoções? Isso aí é outra questão interessante. Por que a gente reprime? Bom, usos e costumes sociais, aliado a crenças religiosas, faz com que tolhamos sentimentos contraditórios. Então, aí já abre-se um leque muito amplo de opções. Mas as pessoas, elas têm uma tendência de se recolherem para ou não afetarem as outras, para ter que conviver de alguma forma com os demais. E aí elas deixam de trabalhar as suas emoções, elas preferem reprimir essas emoções para poder conviver. Vamos dar um exemplo aqui. Imaginem o jovem que, né, o garoto que desde cedo, ao invés de ser incentivado de forma positiva, pelo meio em que ele está inserido, sempre foi incentivado de forma negativa. Ele vai reprimir as emoções dele, porque ele precisa conviver, e isso vai afetá-lo ao longo da vida. Uma pessoa que sofre algum tipo de violência, por exemplo, no lar, ela vai reprimir suas emoções também, porque ela precisa conviver, medo da sociedade, medo, vergonha. Nossa, tem tantas possibilidades aí. O que as pessoas vão dizer, e por aí afora. Então, sem perceber, né, face essa questão dos usos e costumes, de crenças que estão enraizadas, de modelos criados pela sociedade, as pessoas acabam reprimindo as suas emoções sem, às vezes, o perceberem, por força dessa necessidade de convivência. E aí se tornam infelizes. Sofrem as consequências disso. Nós vamos abordar isso mais para frente, tá? E por que as emoções reprimidas causam trauma? Então, olha que interessante, a gente já viu que o corpo influencia, o espírito influencia o corpo, as emoções estão presentes na nossa vida, as pessoas têm uma tendência a reprimir em função de condições sociais, das coisas, das crenças. Mas por que elas causam traumas? Essa é outra questão. Elas não deveriam causar os traumas. Mas por que elas causam? Sem o percebermos,
Criamos insatisfações, aprisionando e acobertando sentimentos que não fluem e não são vivenciados como deveria. O que é fluir o sentimento? É você trabalhar aquela emoção de alguma forma, ou com a ajuda de alguém, ou você mesmo trabalhar aquilo, para que aquilo não te afete. Voltando novamente ao exemplo do jovem que sofreu o assalto. Se não for trabalhada essa emoção, aquilo pode afetar a vida dele para o resto, né, da vida. Se for trabalhado, ele vai conseguir ter uma vida tranquila, né? Não tão tranquila nem tanto, mas uma vida saudável, vamos assim dizer. E quando a gente não trabalha as emoções, elas vão nos afetar de alguma forma. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Lembra que eu falei para vocês que várias pessoas vieram conversar comigo ao longo desse tempo e a gente percebia que as insatisfações demonstradas, os sentimentos, né, de desesperança, às vezes tristeza, depressão, ideações suicidas, eram motivadas por emoções reprimidas e não trabalhadas, não devidamente aceitas. Porque quando você aceita uma emoção, você trabalha ela e você a suplanta. Você aprende com ela. Você se torna diferente em função dela. Ela aconteceu justamente para dar esse start, né, de você se melhorar. Em função de você enfrentá-la. Mas quando a gente reprime, a gente engaveta, né? E não trabalha. Só que aquilo fica nos incomodando. Porque ela passa a fazer parte do nosso subconsciente, né, da nossa vida, e ela vai nos afetar. Ao ponto de afetar o nosso DNA, segundo a ciência já comprovou. Bom. Porém, nós somos seres espirituais na essência. Nosso corpo físico é passageiro. O que prevalece o corpo físico é o espírito, são as emoções. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que prevalece a tudo, apesar das experiências físicas, o que vai prevalecer é o espírito, é a alma. Porque esta é a nossa essência. Se nós não trabalharmos as emoções, o que vai acontecer? Será que as emoções reprimidas na vida física podem também afetar na nossa essência espiritual? Bom, nós já vimos que afeta as emoções, que vai afetar com certeza a nossa essência espiritual. Então é uma outra coisa que nós temos que pensar. O que pode acontecer após o desencarne? Porque a nossa essência ela vai seguir. Tá certo? Aí eu pus essa imagem aí, que é para provocar vocês num aspecto que está na maioria das crenças das pessoas. Lembra que eu falei usos e costumes e crenças, né? Às vezes religiosas, ideias e tal, pecados, culpas. A maioria das pessoas acreditam nisso que está aqui, ó, que vão sofrer lá no plano espiritual. Isso já é uma outra emoção reprimida e não trabalhada que vai afetar a pessoa. A crença que ela tem no que vai acontecer depois. Será que após o desencarne o espírito sofre com suas emoções? Principalmente as não aceitas, trabalhadas e resolvidas? Ora, se eu não conseguir trabalhar isso aqui, o fato de eu desencarnar vai sumir? Ou eu vou carregar comigo? Então, gente, tem inúmeros casos de pessoas que desencarnam, elas estão tão fechadas dentro dessas suas emoções, não trabalhadas devidamente, não racionadas, né, raciocinadas principalmente, que desencarna, está lá um mentor, os pessoal tudo esperando e não consegue enxergar, porque acha que vai sofrer. Entenderam? Por outro lado, muitos, porém, vivenciam situações de luz, equilíbrio, êxtase,
e um bem-estar indescritíveis no momento da morte. Por que a diferença? Essa é a questão que nós temos que fazer. Por que que uns, né, sentem esses bem-estar, luz, ambientes em que eles se sentem favoráveis, acolhidos, um bem-estar indescritível, enquanto que outros se sentem num ambiente de sofrimento? Aonde está a diferença, se não nas próprias crenças? E se não nas próprias emoções que a pessoa carrega? Há inúmeros relatos aqui. A grande maioria, na verdade, não sofre as consequências de forma negativa. Mas as histórias que são contadas nos livros, principalmente, são as das negativas. E aí você compra aquilo como sendo seu também. Então, cuidado com as emoções, com aquilo que você acredita, com a forma como você se enxerga, como você se vê, como você trabalha o seu emocional, como você sente, né, que você merece, por aí afora. Porque não vai depender de ninguém essa sua estada de luz, né, no seu regresso, a não ser de você mesmo. Por isso nós temos que ter essa consciência. Então, pessoas acabam carregando consigo as suas emoções, sofrem as consequências disso no plano espiritual. E depois, tem mais, que é na sequência aqui, ó. O que pode acontecer num reencarne, ou seja, no futuro reencarne. Vamos imaginar aquela pessoa que foi para o ambiente de luz e aquela que foi para o ambiente por escolha dela. Ela vai continuar vivenciando essas situações no plano espiritual até ela acordar. Eu estou falando essa que está no ambiente, né? E às vezes, para poder se recuperar, volta carregando essa carga. Ó, será que no reencarne é possível trazermos para a nova vida traumas emocionais antigos e ainda não resolvidos pelo espírito? Você não conseguiu resolver aqui, você levou com você para lá, você não encontrou o apoio necessário lá porque você se fechou, você está com a emoção reprimida, você não consegue, você fica nesse... Qual é a probabilidade de você trazer isso consigo? Vocês lembram que eu falei para vocês, às vezes, de pessoas que já nascem com problemas? O físico já traz um problema? Ora, quem é que afetou aquele físico? O espírito em desequilíbrio. Então, olha que coisa interessante, olha como é importante isso que eu estou falando aqui, para a gente raciocinar. As emoções reprimidas, elas podem não só te afetar aqui, como elas podem se manter. Porque você é a essência espiritual. Tá certo? Eu vou contar agora para vocês algumas histórias reais, tá? Para fechar a palestra aqui com exemplos disso tudo que eu estou falando aqui. Tá bom? Para que a gente possa, sabe, compreender de fato o que eu venho dizendo. Ó, as histórias a seguir são reais e podem nos responder e ensinar muito sobre o quão grave podem ser as emoções reprimidas. Então nós vamos ver de tudo aqui, tá? Vou contar rapidinho as histórias, para que vocês não fiquem emocionados negativamente, querendo acabar a palestra logo. Vamos começar com a Catherine. A Catherine sofria com as emoções reprimidas, tá? Então aqui é uma imagem dela passando num psiquiatra, né? E a história é verídica porque ela passou com um psiquiatra mesmo. Vocês vão encontrar essas histórias neste livro Muitas Vidas, Muito Mestres, do Brian Weiss, que é esse que aí está. Ó, gente, se vocês olharem, não dá para ler direito ali, mas é mais de 1 milhão de livros vendidos no Brasil, desse livro aí, tá? Eu recomendo que vocês leiam.
Quem era a Catherine? Uma moça que tinha uma vida, ela era uma moça bonita, era uma moça que tinha condições de ter uma vida normal, como qualquer pessoa, mas ela tinha uma série de problemas. Ela tinha medo de água, medo de sufocar, medo de avião, ela não viajava de avião, medo de escuro, terror e medo de morrer. Tinha dificuldade de tomar comprimido, sabe? Só tinha que amassar ou então diluir para ela poder tomar. Problemas com relação ao pai, que incomodava muito ela. Ela não entendia por que ela tinha aquela certa dificuldade em relação ao pai. Pois bem, o médico, o Dr. Brian Weiss, decidiu ajudá-la. Ele, durante 1 ano e 8 meses, trabalhou com ela nessa questão normal de tratamento, né? De conversa, de tentar tirar da pessoa, através das suas histórias, das suas lembranças, né? O que ela podia trazer mas ele não conseguiu durante 1 ano e 8 meses. Até que ele decidiu aplicar algo que ele não gostava, que era aplicar a técnica hipnótica, que ele não fazia. E ele, inclusive, criticava quem fazia. Mas olha que interessante. Ele se interessou tanto em ajudar a moça, desse 1 ano e 8 meses, que aí ele falou, bom, vou apelar, né? Aí decidiu aplicar a técnica hipnótica. Pois bem. Nessa técnica de hipnótica, ele vai levando a pessoa, né, para pontos na infância. E aí, um trauma vivenciado e reprimido na infância explicava alguns dos sintomas, mas não todos ainda. O que aconteceu? Num determinado momento, ele levou ela para a infância, ela ali com seus 4 anos de idade começa a contar que ela vivia, ela, o pai, os dois irmãos e a mãe, numa casa muito pobre, que era um cômodo só, às vezes eles dormiam todos juntos. O pai bebia, era violento, quando ele bebia, ele chegava em casa, né? Bom, gente, essas histórias você sabe que está cheio por aí, né? Não é só mérito dela. E aí, uma noite em que o pai chegou em casa bêbado, que quebrou as coisas, brigou com a mãe e tal, eles foram dormir, e aí no escuro, ela com 4 anos, o pai começou a bulinar nela à noite. E ela assustada, achando que o pai ia agredir ela, né? Porque a criança não tem ideia do que o pai está fazendo, tá certo? Ela começou a chorar. Aí o pai foi à noite e tacou a mãozona assim na boca dela. Ela... Ou seja, aí nesse momento o médico acalma ela e ia atrás, porque foi uma emoção muito forte. Então estava ali uma questão interessante, uma emoção reprimida na fase da infância, que afetava a vida dela adulta, sem que ela soubesse, na questão da relação com o pai, na questão dessa medo do escuro e por aí afora. Só que não era só isso, tinha mais coisa. Medo de avião, medo da água, não se explicava. Ele tentou, então, deu um tempo para ela, e numa nova sessão, ela voltou até animada, porque ela falou que ela estava muito bem agora. Ela meio que tirou um peso das costas dela em relação a essa questão do pai. Lembra que eu falei para vocês, emoção reprimida de usos e costumes, você tem que ter uma boa relação com seus pais, é assim que a sociedade ensina, e aí se você não tem, o que acaba acontecendo com você? Você reprime. E começa a se sentir mal por isso. Então ela voltou muito bem, dizendo que agora ela até entendia, ela tirou um fardo, né? Bom, aí ele deu sequência. E aí descobriu que traumas vivenciados em outras vidas explicavam os demais sintomas. O simples fato de reviver as emoções, né, dessas emoções, a curou ao longo de algumas sessões. Então, lembra, ele levou ela até os 4 anos, depois tentou levar ela para os 2, 3 e não conseguiu. Aí ele deu um comando que ele, inclusive, ficou assustado. Vai até o ponto em que você acha que está causando. Aí ela começa a conversar com ele como se estivesse no Antigo Egito e fosse uma
sei lá, uma espécie de sacerdotisa ou coisa que valha. E assim, gente, ela foi contando, ele foi levando ela foi contando episódios, até um ponto em que ela foi, inclusive, piloto, né, de avião de guerra na Segunda Guerra Mundial. E sofreu muito. Então, vejam, olha que interessante a história da Catherine. Emoção vivenciada na infância, não trabalhada, que afetou o seu... mais emoções não trabalhadas de experiências anteriores estavam afetando a vida dela. O fato de reviver essas emoções a curou. Porque ela percebeu agora, conscientemente, né? E conscientemente talvez ela já tinha ideia, mas inconscientemente ela percebeu que isso fazia parte do seu passado. Ela tinha todo um futuro pela frente, então ela precisava trabalhar esse futuro. Bom. Uma outra emoção vivenciada e reprimida na infância, e essa daqui não está em nenhum livro porque a pessoa me contou. Lembra que eu falei para vocês que, conversando com várias pessoas, essa foi contada pela pessoa. Ao assistir uma live de um psicólogo, emoções reprimidas desde a infância afloraram e aí explicou tudo o que ele sentia. A coisa estava reprimida, ele ouvindo o psicólogo lá, aquilo aflorou, as lembranças vieram. Parece que um gatilho, né? Alguma coisa despertou e aí ele lembrou das coisas que aconteceu na infância que explicava o que ele estava sofrendo hoje. O que é? Abuso sexual na infância do irmão e do vizinho. E ele não entendia por que ele tinha um certo assim com o irmão e com esse vizinho, né? Ele não entendia. Como adulto. E aí ele foi descobrir, através dessa... assistindo uma live, hein? Ele descobriu isso. Veio a relembrança, caramba, agora está explicado. Então é um misto que a pessoa sente, ele me falando, né? Um misto de alívio por um lado e de revolta por outro, ou seja, aí você começa a ter que trabalhar as emoções, certo? Mas ele estava sofrendo porque ele tinha muita dificuldade, por exemplo, no Natal, ter que reunir a família, ter que encontrar o irmão. Às vezes esse vizinho ia, porque era, né? É como se fosse da família, sabe? A gente não tem vizinhos que acabam virando parte da família? Então, está aí a situação. Agora, olha que interessante. Uma emoção reprimida enquanto ainda feto. Isso aqui, gente, está num livro do Dr. Hernani Guimarães, aqui eu esqueci o título do livro, tá? Eu tentei procurar para trazer para vocês, mas eu não consegui. Mas é o Dr. Hernani Guimarães. Deixa eu ver o que eu trouxe escrito aqui. Enquanto ainda na fase fetal, absorveu as emoções e as reprimiu até a fase da adolescência. Ver a questão 385 do Livro dos Espíritos, já vou falar sobre ela. Qual é a história aqui? Imagine vocês um casal de médicos, os dois médicos, com uma vida, né, tranquila, um único filho, esse menino já com seus 15 anos de idade, e de repente mudou da água para o vinho. Entre 15 e 16 anos, ele começou a sentir um certo ódio pelos pais, ele não sabia explicar, uma certa repugnância. Ele começou a tratar mal os pais. Isso causava sofrimento para ele, porque ele não entendia o que estava acontecendo, causava sofrimento para os pais, porque os pais também não sabiam o que era, não tinha nada a ver com o meio em que ele estava inserido, os amigos, a namoradinha, nada disso. Então não existia uma razão. Pelo menos uma razão aparente. Aí foram buscar ajuda. Aí o doutor Hernani começou a fazer um trabalho com esse garoto e, de repente, leva também para um processo de hipnose. E o fato, na verdade, estava enquanto feto. Por quê?
Os pais, recém-formados, né, médicos, trabalhando ali e tal, eles, cada um queria seguir a sua carreira, eles não queriam ter compromisso, não queriam casar, principalmente o filho. Mas eles estavam num relacionamento e aconteceu que ela engravidou. Ela engravidou e aí eles começaram a conversar sobre aborto. Abortar, e o feto lá, né? Sentindo as... Olha que coisa interessante isso aí, hein? Você lembra que eu falei aqui na hora, numa palestra, que se a gente tivesse noção dessas coisas, se isso fosse ensinado, muita coisa poderia ser diferente na vida das pessoas? Pois bem, só para resumir a história. O feto não... como é que eu podia dizer? O aborto não foi efeito, né? Aí eles decidiram... Não foi efeito porque eles estavam indo para uma cidadezinha do interior para fazer o aborto, onde ninguém os conhecesse, e no meio do caminho sofreram um acidente ali, foram internados no hospital ali numa cidadezinha, e ali, ao fazer os exames, descobriu-se que ela estava grávida. A partir daí virou oficial, né? Não tinha mais como esconder, aí resolveram assumir. Assumiram, casaram, criaram o filho com o maior amor possível, mas que veio se refletir com 15 anos de idade, essa emoção reprimida que ele sequer tinha ideia. Ao reviver essa experiência, mudou. Veio a compreensão, veio o entendimento e tal, e ele, né, passou a ter uma vida normal com os pais, inclusive se formou em medicina também. Vocês estão percebendo como uma coisa é interessante? Emoção anterior influenciando a infância. Olha que interessante isso aqui também. A ex-guerrilheira Maqui. Essa história vocês vão encontrar num livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Nossos Filhos São Espíritos. Era uma menininha de 2 anos de idade, que inclusive fazia parte da família do Hermínio Miranda, era prima ali, né? 2 anos de idade, que tinha uma série de dificuldades, uma série de doenças que apresentavam, que ora era no corpo, ora na cabeça, ora na perna, ora no estômago, ora nas costas. E a menina não tinha nada, fisicamente ela era saudável, fazia esses exames e não se constatava nada. E ela sofria muito. Às vezes ela ficava brincando com uma arma, né? Uma menininha de 2 anos de idade, fazia de conta que estava com uma arminha. Ela não suportava sapatinho de amarrar. Ela tinha que sentir que o pé dela estava... né? Aí, só para resumir a história, foi levado o assunto para uma instituição lá, espírita, e aí veio a comunicação dizendo que ela, na vida anterior dela, logo sequência, né, anterior mesmo, ela viveu na França, na época que os alemães invadiram, na Segunda Guerra Mundial, e ela fazia parte de um corpo de guerrilheiros, conhecidos como guerrilheiros maquis. Fazia parte da resistência francesa. E um dia que os alemães estavam bombardeando Paris, esse grupo saiu correndo numa praça lá, e ela enroscou o pezinho, né? O pezinho não, o pé dela lá, né? Numa raiz de árvore, ficou presa, veio uma granada, uma explosão, e ela morreu naquela explosão. Uma emoção assim. Então, essa emoção, isso que ela sentia agora como criança de 2 anos de idade, ainda era reflexo de algo mal trabalhado, até no plano espiritual. Como é que resolveu o problema da menina? Conversando com ela à noite, logo que ela dormia, os pais falavam para ela, olha, você já não está mais, você já não vai mais sofrer, você está numa outra situação, ou seja, 3 meses de conversa assim com as filhas, acabou o problema. A menina não tinha mais dor, já não tinha mais problema de usar sapatinho de amarrar, parou de ficar fazendo aquelas brincadeiras, né? Ou seja, trabalhou a emoção e aceitou, espiritualmente falando, entendendo que nada daquilo que aconteceu iria acontecer novamente. Por fim, também mais uma emoção anterior influenciando a infância, também lá no livro Nossos Filhos São Espíritos.
Tem mais coisas nesse livro, tá, gente? Vale a pena vocês, principalmente quem... Acho que todo mundo, não só os pais. Nós somos espíritos, a gente precisa entender. Tá vendo essa foto? Olha lá, um garotinho na sala de aula com a irmãzinha no colo. Pois bem, menino de 7 para 8 anos de idade, de repente ele passa a ter problemas em permanecer na sala de aula. Ele vinha normal até de 7 para 8 anos de idade. De repente ele começou a ter problemas para ficar em sala de aula. Ele não conseguia ficar muito tempo, ele ficava tenso, ele ficava agitado. Só se acalmava quando a irmãzinha, o pessoal deixava trazer a irmãzinha, ele ficava com a irmãzinha do lado, com ele lá. Só que isso atrapalhava a irmãzinha, que também estava em... Que situação mais inusitada, né? Qual a explicação para isso? Pois bem, a explicação foi dada também numa casa espírita, através de um... Esse garoto, na verdade, numa das suas vidas, eu não sei se foi a imediatamente anterior ou uma outra, ele viveu no Japão e, em plena sala de aula, mais ou menos nessa faixa de idade, veio um terremoto e destruiu a sala. O teto veio, desabou e matou todas as crianças que lá estavam, inclusive ele. Então, ele vivenciou essa experiência lá, levou isso com ele, não foi muito bem trabalhada. Ao regressar numa nova vida, que não deveria, nessa nova vida, não deveria ter nada disso, vocês concordam? Ele não deveria sentir essas coisas. Quando chegou nessa faixa de idade, parece que a coisa fluiu. Lá no inconsciente. E aí, ele passou a vivenciar essa experiência. Eu esqueci de falar para vocês da questão 385 do Livro dos Espíritos, né? Oh, que coisa feia, hein? Que palestrante mequetrefe. Fui salvo pela lembrança. A questão 385 do Livro dos Espíritos ela é muito interessante. O Kardec faz uma pergunta, por que há uma transformação, quase que uma grande transformação no espírito na fase da adolescência? Né? Aí os espíritos respondem o seguinte, que olha, enquanto criança, o espírito ainda estava meio que absorvendo o corpo físico. Na fase da adolescência, é a fase em que o espírito recobra, né, parte da sua consciência espiritual. Então, coisas que estavam, né, elas meio que emergem, não a nível, eu diria assim, físico, né, patente, mas lá no campo espiritual. Então você passa a ter, sabe, você, por exemplo, está dormindo quando criança, você dorme, seu espírito sai, você não vai ter recordações lá de trás, porque elas estão obliteradas pelo aprendizado que você está tendo de usar esse novo corpo, mas a partir da adolescência isso se libera, e aí você passa como espírito a ter acesso a essas coisas todas. Por isso que no caso do garoto, lá com uns 15 anos de idade, aquela coisa florou sem que ele soubesse, naquele caso do feto, tá bom? Bom, para encerrar, a questão é, faltou o que aqui, tal? O que podemos aprender com tudo isso? Você vê, a gente faz a palestra, revisa, só na hora do... O que podemos aprender com tudo isso? A vida ensina. Porém, é necessário ter olhos de ver. Jesus já falava, né? O que tiverem olhos de ver, verão. Vão descobrir verdades que vão libertá-los. Então, querer ter olho de ver, gente, é estar aberto a compreender as coisas. Vocês, aparentemente, estão com olhos de ver, porque vocês vieram aqui para ouvir a palestra. Estão interessados, né? E o que nós podemos aprender com isso tudo? Nós temos que trabalhar em nós mesmos essas coisas. Muita coisa para refletir, aprender e apreender. Aprender e apreender. Depois eu aprendo e depois eu apreendo. O quê? Pensando, refletindo, revivenciando,
vendo exemplos, fazendo esse trabalho interior. Como espírita, não podemos ficar na superficialidade e precisamos usar a capacidade única que temos de pensar. A fé espírita deve ser raciocinada. É isso. Agradeço a atenção de vocês. Gratidão.